Meu nome é Janaína, eu sou estudante de mandarim, trabalho hoje para uma empresa de assessoria financeira, consultoria empresarial, parte de contabilidade, auditoria. Eu sou uma facilitadora de negócios entre empresas chinesas e empresas brasileiras ou que estejam se sediando em algum país da América Latina. Eu estudei durante muitos anos comércio exterior, eu fiz um ensino médio técnico com comércio exterior. Depois de um tempo trabalhando na área numa empresa importadora aqui em São Paulo, 95% de todo o material que nós importávamos era da China e toda vez que chegava um chinês na empresa era sempre aquela coisa do outro mundo, né? Ele sempre pedia algo que a gente não tinha fácil no escritório. Ele raramente aceitava um café ou uma água gelada, era sempre uma água quente ou um chá. E aí surgiu esse interesse de entender o que era mandarim. E eu acho que ainda hoje, mesmo com essa vinda de muitas empresas chinesas aqui para o Brasil, as pessoas ainda não têm uma consciência do que é o mandarim. Quando você fala assim, o que é aprender mandarim? E como na época, estudando e interessada por essa parte de economia internacional, comércio internacional, eu pensei, por que não ir para a China? Há alguns anos atrás, na época, isso em 2012, as pessoas falavam pra mim, não, Jana, você vai pra China? Não vai! É longe! E como foi uma surpresa pra muitas pessoas quando eu falei assim, por que eu tava indo? As pessoas falavam assim, mas a empresa tá te mandando pra lá. Eu falei assim, não, mas você vai como? Eu vou sozinha. Mas como assim? Eu falei assim, não, eu pesquisei, eu encontrei um lugar, mas pra onde você vai? Você vai pra Beijing? Vai pra Shanghai? Não, eu vou pro centro da China. Então as pessoas ficavam assim, malucas, você vai sozinha pro centro da China sem falar chinês? Vou. E aí acho que foi um início de uma jornada bem bacana. Eu tinha escolhido o centro da China exclusivamente para poder viajar pelo país enquanto eu estivesse lá. E falou assim, mas como você vai viajar sem falar mandarim? Foi difícil, mas a gente brasileiro se vira. O plano inicial de 1 ano virou 1 ano e meio. Fui para aprender mandarim, história e cultura, que foi o que eu me envolvi depois dentro da universidade. Comecei a estudar chinês entrando no site do consulado chinês no Brasil e aí tinha lá uma escola indicada e aí eu fui para essa escola e foi aonde eu conheci a professora que me ensinou. Naquela escola eu acho que virou assim uma segunda mãe para mim, é uma amiga até hoje muito próxima e quando eu comentei com ela, olha, eu acho que eu quero ir para China aprender. E foi a única pessoa que falou assim, vá, Jana, vai dar certo. Fiz um semestre e, obviamente, nada no que se diz mandarim, aprendendo no Brasil 1 vez por semana, 2 horas de aula, esquece. Assim, era muito difícil. Então, e eu conheci a Cici depois que eu voltei e que apareceu essa oportunidade de trabalho e entendendo e já tendo visitado algumas escolas aqui no Brasil, eu vi que não tinha um curso onde eu me encaixasse, não tinha um curso pro meu nível de mandarim. Todos os cursos, eles terminavam antes. E eu falei assim, então agora eu só poderia fazer aula particular. E como era um mandarim voltado para negócios, depois eu descobri que até tinham aulas de mandarim para negócio em grupo, mas também que não eram tão produtivas porque era ou não específico para o que eu precisava ou um nível de mandarim muito menor do que o meu. Então eu acabei vendo um vídeo da Cici um dia e eu falei assim, essa professora parece ser muito divertida. E eu lembro de ter assistido, visto um post de alguém no Facebook e eu falei assim, será que eu consigo contactá-la? E aí eu comecei a procurar ela, encontrei o site e um dia eu liguei pra ela e expliquei a minha situação. Falei assim, será que você me daria aula particular? E ela falou assim, sim. E como tinha distância, nós começamos com aula por Skype e deu super certo. E a gente tá junto aí já há uns 2 anos. E eu acho que é o que me ajuda a progredir um pouco mais com o mandarim, né? Porque estando no Brasil, a dificuldade de ouvir, de utilizar já não é a mesma. Na China era tudo muito mais intenso. Então hoje eu posso
e aprendendo aos pouquinhos. A primeira vez que eu cheguei na China foi estranho porque eu tava viajando, eu nunca tinha viajado para um país tão distante, nunca tinha ficado num avião tanto tempo e foram 37 horas, porque fui pra Espanha, da Espanha você vai pra Beijing, de Beijing você vai pra Wuhan. E eu cheguei com um endereço, não tinha ninguém me esperando no aeroporto, não tinha ninguém me esperando em lugar nenhum, e você já tinha ali quase 40 horas de viagem num fuso horário diferente, num lugar que você não entendia pouco, quase nada, e que seu inglês não valia nada. E aí quando eu cheguei, saí do aeroporto em Wuhan, que eu fui pra linha do táxi, que eu não falava, o taxista obviamente não falava inglês, eu mostrei pra ele o endereço que supostamente era de um hotel, que eu reservei pelo Booking. Quando eu cheguei lá, eu descobri que não era um hotel, era um apartamento dentro de um prédio residencial, que não tinha portaria, não tinha ninguém e precisava comunicar com o dono do local. Como a pessoa que estava dirigindo não encontrou o endereço, ele estava numa avenida tipo marginal, com 4 vias para ir, mais 4 vias para voltar, e naquele lugar, assim como um centro empresarial, prédios grandes para tudo quanto é lado, ele pediu para eu descer do táxi e eu não entendi. E aí eu tava esperando chegar na recepção do hotel, e aí a gente não conseguia se entender, e eu mostrava o endereço, ele olhava pro endereço e falava alguma coisa que eu não entendia, até que depois de alguns minutos, 3 minutos no máximo, que ele ficou ali tentando argumentar comigo e ele viu que eu não entendia, ele saiu do carro, abriu o porta-mala e tirou as minhas malas e colocou na calçada e fez assim com a mão, me paga, né? E aí eu tentei na rua com aquele mundo de mala olhar para as pessoas e falar em inglês, será que alguém me ajuda a chegar nesse endereço? E até que as pessoas não falavam inglês, e aí um chinês passando e vindo a minha situação, eu acho que ele ficou com pena, e aí ele pegou e olhou o endereço, ele pegou a minha mala e colocou na motoquinha dele, e eu falei assim, pronto, vai me roubar a mala? E aí depois ele foi andando devagarzinho, eu fui andando do lado dele, não entendi o que ele falava, ele olhou pro papel que eu tinha e tinha um número de telefone que ele ligou do celular dele até que a gente chegou no apartamento. E aí a hora que eu vi aquele apartamento que eu não tinha cabo pra conectar a internet, eu falei assim, não dá, eu preciso fazer comunicação. E aí perto tinha um hotel e eu sei que ele me deixou na recepção de um hotel e a pessoa falava inglês. E aí eu deixei as malas, consegui fazer contato, mas foi muito difícil. E aí no dia seguinte eu fui atrás da universidade pra tentar fazer a minha inscrição dentro do prédio de alojamento de estudantes estrangeiros. E foi outro desafio, eu passei mais de 1 hora andando pela universidade, sem mala, mas ali andando, vagando, perguntando para as pessoas informação em inglês e ninguém falava. Quando uma pessoa entregando um folhetinho me respondeu em inglês, eu entrei numa emoção tão grande que eu comecei a chorar. E aí ele tinha um calhamaço de folhetos ali para entregar o dia inteiro e era de manhã, e aí ele falava em inglês, mas eu preciso terminar de entregar, e aí eu sentei na calçada do lado dele e falei assim, não tem problema, eu vou ficar aqui esperando. E aquele chinês passou os outros 2 dias comigo. Ele foi até o prédio de dormitórios estrangeiros, ele fez a minha inscrição, ele tirou xerox dos papéis e, pra minha surpresa, nem a pessoa de dentro do dormitório de alunos estrangeiros falava inglês. Então ainda bem que tinha aquele chinês pra ajudar, e aquele chinês me ajudou até realmente fazer o meu registro, o meu cadastro e ter o quarto. E aí depois, no dia seguinte, ele voltou para me ajudar a ir no banco. Aí ele me ajudou a abrir a conta bancária, me ajudou a tirar um acesso pro Banking Line para eu fazer as transações pelo meu computador. Aí depois, no dia seguinte, ele voltou para me ajudar a comprar uma máquina fotográfica, e aí ele ficou livre. Eu pude perceber que foi uma época que eu tive muita ajuda de muitas pessoas. Então hoje é uma coisa que eu penso assim, quando eu vejo algum estrangeiro ou algum chinês nessa situação, eu sempre tenho aquela empatia, eu sei o que é isso, não custa nada. E a gente vai lá e ajuda, né? O estudo de mandarim, da língua, você só percebe que tem um bom resultado quando você precisa dele e a pessoa te entende, claro, e te retorna com aquilo que você precisa. Hoje as minhas aulas com a Cici, elas são em mandarim. Eu escrevo alguns assuntos utilizando palavras que nós aprendemos, então vou lá, escrevo uma redação, depois a gente conversa sobre a redação, eu levo dúvidas pessoais minhas, eu conto relatos para ela em mandarim. Então é uma dinâmica bem
bem mais interessante e, obviamente, seria muito difícil eu desenvolver como eu desenvolvo dentro de uma sala de aula com várias outras pessoas num nível inferior. Para mim é fundamental uma aula particular e que seja com uma pessoa chinesa que entenda e saiba ensinar o mandarim. O bacana de estudar com a Cici é que ela fala português e ela entende, mesmo quando eu falo errado alguma estrutura, ela entende porque eu falo errado e ela consegue me revisar, porque ela sabe que o meu pensamento às vezes está atrelado ali à forma da estrutura da gramática portuguesa, então isso é muito bacana. 我想送你一个礼物。因为刚刚我问你有没有我们的开箱马经，你说没有，我不知道，我以为你有。没有，还没有，还没有，现在你有了。谢谢你啊。开箱mágica de chinês， 来抱一下，抱一下。真是巴西人，中国人不抱抱。对，现在我们在巴西，所以我们可以抱一下。是的。